Uma sacola de plástico no supermercado, uma latinha de refrigerante no almoço, a papelada do escritório. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que a gente deixa para trás durante o dia? E onde será que tudo isso vai parar quando a gente não está olhando? No episódio de hoje do Eu Fiscalizo, vamos seguir a trilha dos resíduos sólidos e conferir quais caminhos são melhores para a sociedade e para o meio ambiente. Uma montanha de lixo, inúmeros materiais que jogamos fora todos os dias. O Brasil produziu só em 2015 cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Tudo aquilo que você joga fora, que não tem mais uso, a gente classifica como lixo, que na verdade não é lixo mais, né? Se ele pode retornar à cadeia produtiva, por que não resíduos? Mas afinal, para onde vai tudo aquilo que a gente não quer mais? Lixões, aterros sanitários, qual a destinação correta? Acompanhamos a coleta convencional numa cidade do Distrito Federal. Seu Valdemir, há quanto tempo o senhor trabalha como motorista? Tem 20 anos na coleta domiciliar. E quantos quilômetros o senhor percorre por dia? A gente percorre 24 quilômetros total e 18 quilômetros no setor coletado. Você tem uma média de quantas toneladas de lixo vocês recolhem diariamente? De 18 a 20 toneladas de lixo coletado. Aqui no Distrito Federal é a terceira cidade maior do Brasil, nós estamos com quase 3 milhões de habitantes e nós coletamos por dia 2.800 toneladas de resíduos por dia. Um dos destinos do lixo que é recolhido no DF é esse local, conhecido como Lixão da Estrutural. Ele está exatamente ao lado do Parque Nacional de Brasília, uma unidade de conservação e de muitas nascentes. Como o lixão não tem nenhuma impermeabilização na base, o solo e os recursos hídricos da região podem ser contaminados. Aqui onde eu estou tem 50 metros de lixo enterrado. A estimativa é que em todo o terreno tenha sido depositado 35 milhões de toneladas de lixo desde a década de 60. É o segundo maior lixão em operação do mundo e o primeiro da América Latina. E estamos a apenas 15 quilômetros do centro da capital do Brasil. Onde está o Congresso Nacional, que votou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a eliminação ou recuperação desses espaços. O lixo coletado que ainda não foi separado continua temporariamente indo para o antigo lixão da estrutural, que hoje já se transformou no aterro controlado. Houve muitas melhoras. Implantamos balanças, queima de gases, dreno de chorume. As condições são muito melhores, mas ainda existem catadores que sobrevivem em cima do lixão da estrutural. Os catadores que sobrevivem, não que vivem, sobrevivem comercializando os resíduos das pessoas. E esses catadores, inclusive, comem. Tem caso de catadores que se alimentam ali mesmo dentro do aterro. Então, só quem já foi dentro do lixão ou dentro de um aterro sabe qual é a realidade dessas pessoas. Por definição do nosso governador, nós temos que fechar o lixão até outubro de 2017. E toda uma cidade cresceu em torno dele. Essa estrutural foi fundada através do lixão, né? Na verdade, meu pai é um pioneiro daqui, que quando meu pai veio pra cá, foi um dos primeiros barracos que fez na estrutural, foi meu pai, né? Aí daí veio trazendo a família, hoje tem muito parente aí, através veio para trabalhar no lixão. Eu cato pet. Aí é segunda a sexta, dá para tirar no máximo R$150. Para me sustentar a minha família, minhas duas filhas, tem que vir para cá para poder sustentar elas.
No nosso bate-papo de hoje, nossos dois convidados são Maria Vitória Ferrari, da Universidade de Brasília e coordenadora do Observatório de Resíduos, e Júnior Marques Arifa, secretário de Controle Externo de Meio Ambiente do TCU. Obrigado por estarem aqui no Eu Fiscalizo. E eu começo com a senhora, professora. Em 2010, a Lei 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na sua opinião, isso foi um avanço para o país? Com certeza um grande avanço, embora nós tivéssemos ficado 20 anos discutindo essa política, né? E a gente necessariamente não precisava de uma política nacional de resíduos sólidos, porque a gente já tinha política de meio ambiente, já tínhamos a política de saneamento básico, mas foi necessário, a gente pode ver nas vias urbanas, o quanto é necessário a gente ter objetos mais específicos. E ela trata de temas bem específicos e confere uma coisa muito importante, que é a responsabilidade compartilhada a todos os que são agentes nessa cadeia de resíduos. Então, eu acho que são grandes avanços também, aliado a outras políticas que a gente já tem, né, de recursos hídricos, de meio ambiente, de educação ambiental. Júnior, na sua opinião, qual é o maior desafio hoje do Brasil para garantir essa gestão de políticas de resíduos sólidos no país? Então, apesar da edição dessa lei em 2010, a lei previa que deveria ser aprovado um plano de ação e ser revisto a cada 4 anos. Esse plano de ação teria que ser aprovado, inclusive, por conselhos nacionais de diversos ministérios. Acontece que, até hoje, esse plano de ação, passados quase 6 anos, não foi aprovado, e isso impacta muito, em definitiva, a implementação das medidas de política nacional de resíduos sólidos, porque as diretrizes não estão claras, não estão estabelecidas, as metas não estão estabelecidas, e isso prejudica a transparência, inclusive, para os estados e municípios saberem para onde seguir e para também poderem elaborar o plano de ação deles. Outra é a dificuldade financeira, orçamentária, técnica e operacional dos municípios, porque os municípios que estão na ponta são os maiores responsáveis, que têm o maior encargo de implementar essa política. E sem capacidade técnica operacional e principalmente recurso financeiro, dificulta muito. E no próximo bloco vamos conferir os caminhos que o lixo pode seguir para criar menos problemas e desenvolver outras oportunidades. Ainda na rota do lixo, pegamos um caminho alternativo para o despejo da coleta convencional. Dessa vez, o caminhão chega a uma usina de triagem e compostagem. Aqui a gente recebe em média 600 toneladas de lixo por dia. O lixo entra num galpão, de lá ele é disposto em algumas esteiras de triagem. Nas esteiras temos os catadores que fazem a coleta da parte reciclável e as peneiras que vão selecionando o material em granulometrias menores. Se esse material já vem triado, a gente consegue uma maior qualidade no produto final que a gente está coletando aqui. É um maior valor econômico agregado. Encontramos aqui o lixo do seu Francisco, que faz questão de separar o material reciclável. Tudo que você faz em prol de melhorar para a natureza, para as pessoas, para tudo é importante. O que está ao nosso alcance a gente sempre procura fazer. Depois de passar por todo o processo de separação manual e mecânica, o lixo orgânico é armazenado neste local por 90 dias e vira composto. Depois disso, é vendido ou doado para agricultores familiares. E aquilo que não foi aproveitado nem para compostagem e nem para reciclar, segue viagem para o aterro sanitário de Brasília, em carretas onde cabem até 40 toneladas de material. Nessa área são despejados os rejeitos, que são materiais que não possuem viabilidade técnica ou econômica para o reuso ou reciclagem. Todos os dias, eles são compactados e cobertos com uma camada de solo. A diferença entre um lixão e um aterro sanitário é a impermeabilização da base. Essa impermeabilização que garante que a gente evite a contaminação do solo e do lençol freático. Nós temos também a cobertura diária do solo, dos rejeitos que são recepcionados e a execução dos drenos verticais e drenos horizontais para fazer captação e coleta de chorume e dos gases que são gerados.
E segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse é o modelo mais adequado de disposição final dos rejeitos. No entanto, muitos municípios no Brasil ainda não possuem aterros sanitários e nem sequer implementaram um plano de resíduos sólidos. A situação é mais grave em municípios com até 50 mil habitantes. A Funasa é responsável por repassar o recurso aos municípios para que eles executem ações com o objetivo de cumprir as determinações e as orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O TCU fiscalizou o repasse de recursos para essas cidades. No período de 2007 a 2014, o TCU detectou um baixo índice de execução orçamentária, algo em torno de 5%. E isso, então, revela, na verdade, uma falta de capacidade de executarmos a política. E isso, então, é o principal entrave que deve ser, na medida do possível, preocupação de toda a administração pública e será, com certeza, preocupação e objeto das fiscalizações do TCU. Após a edição do acórdão do TCU, recomendando e solicitando a implementação de melhorias nesse sistema, a Funasa preparou um plano de providências com uma série de ações, atividades, relatórios e estudos que estão sendo elaborados já, vários deles já foram elaborados, para que a gente possa efetivamente melhorar a gestão do recurso disponível hoje para resíduos sólidos no Brasil e auxiliar os municípios a cumprir, então, as determinações e as orientações da Política Nacional de Resíduos. Professor, está em tramitação no Senado o projeto de lei 2.289 de 2015, que prorroga o prazo definido por lei para a eliminação dos lixões. Na sua opinião, se esse projeto for aprovado agora, o que acontece? Se a gente pensar, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que em 1981 já era considerado um crime ambiental se a gente tivesse lixão. Então a gente está atrasado aí quantas dezenas de anos na história. Eu acho que não vai ser isso que vai fazer a diferença, porque esse aprendizado dos municípios, essa dificuldade de fazer essa retirada dos lixões, ela não vai ser determinada por uma lei a mais, uma lei a menos. A gente tem um processo enraizado de educação geral de todos os atores que eu acho que é muito mais impactante do que uma lei determinar se vai ser mais ou menos. É lógico que vai postergando, vai dando mais tempo aos municípios e eu acho que piora o problema, mas eu acho que isso não é o problema fundamental que a gente tem de lixo no Brasil. Júnior, o problema dos lixões não é uma consequência apenas das grandes cidades. Os pequenos municípios também sofrem com isso. O que pode ser feito para tentar minimizar esse problema também nas pequenas cidades? Como a professora Vitória comentou, essa questão dos lixões, encerramento dos lixões, envolve também outras estratégias de educação e inclusão social dos catadores. Então, esse é um problema que ocorre também nos pequenos municípios e ele é muito sério, porque é aquela realidade da comunidade social que acaba se implementando ao redor dos lixões, uma dependência econômica e dos catadores que ajudam no processo de seleção dos resíduos. Assim que os lixões forem encerrados, corre-se o risco deles ficarem sem função social naquele pequeno município. Então, é importante, e a lei previu isso, que se envolva nesse procedimento com as metas que foram colocadas, a inclusão social desses catadores, mas também a emancipação econômica também por meio de cooperativas e associações. Na próxima reportagem, vamos descobrir o que pode acontecer com o lixo quando ele vai parar direto nas mãos de cooperativas de catadores. Quando a coleta seletiva passa na porta da nossa casa, um dos destinos do lixo seco que foi separado é essa cooperativa. No Distrito Federal, nem todas as regiões têm esse serviço. Aqui, eles também recebem material de catadores individuais, de cooperativas parceiras, de grandes geradores como hipermercados e doações de órgãos públicos. São 60 toneladas de material por mês que deixam de ir para um lixão e se tornam fonte de renda para esses trabalhadores. Em 2005 eu já trabalhava na rua, já catava mesmo de forma independente e a gente reuniu com outros catadores que também trabalhavam de forma independente e em 2006 nós criamos a Recicla Vida. A cooperativa foi contratada pelo governo para fazer a coleta seletiva numa cidade do DF.
Com o apoio da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, eles investiram em uma infraestrutura adequada, já melhoram o material recebido e vendem para as indústrias. A gente tem uma linha de ação, um programa que disponibiliza recursos diretamente para as associações e cooperativas, por meio de editais, chamamentos públicos, e essas associações são selecionadas a receberem o recurso para implementação tanto de obras, por exemplo, construção de galpões, como a aquisição de equipamentos também para a operação de seus sistemas, né? A gente teve um patrocínio da Fundação Nacional de Saúde com a compra de caminhões, esteira, empilhadeira, prensa. E a gente ganhou também, em 2011, uma máquina para beneficiar o plástico. Então, o polietileno de alta, por exemplo, que é vidro de shampoo, que boa, amaciante, a gente lava e moe e agrega no mínimo 40% de valor, ao passo que se a gente fosse vender enfardado. Hoje a gente já passa a ser quase que uma indústria, né, com o beneficiamento desse plástico. O lixo ele é um bom negócio, tá? Hoje, para você ter uma base, o lixo ele já movimenta 600 bilhões de dólares por ano, né, sob a perspectiva global. A importância das cooperativas e associações de catadores de material reciclável é vital para esse processo. Para evitar que esses materiais que podem efetivamente gerar renda vão indevidamente ser lançados e dispostos em aterros sanitários, por exemplo. A gente tem muito orgulho desse trabalho da gente, que a gente está limpando o meio ambiente, está trazendo saúde para a população, né, que é uma tranquilidade, a gente vê a nossa cidade limpa, né, ver a capital limpinha, e a gente fazendo aquela coleta tranquila, realizando o sonho da gente, levando o pão de todos os dias para a nossa mesa. Quando a gente trabalha em grupo, a gente consegue ganhar mais, né? O cooperativismo, ele facilita essas coisas. A gente vendia, cada um de forma individual, vendia muito mais barato do que a gente vende hoje. Então, depois que a gente teve essa estrutura, que a gente se organizou e está onde a gente está hoje, a nossa renda melhorou e melhorou muito. Júnior, qual a importância dada aos catadores pela Política Nacional de Resíduos Sólidos? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu uma extrema importância para os catadores, reconhecendo o tamanho do problema social envolvido nessa situação. Primeiro, prevê medidas de integração daqueles que têm responsabilidade compartilhada dentro do ciclo de vida dos produtos. Segundo, também prevê medidas que incentivam a criação de cooperativas e associações envolvendo os catadores. Além disso, outras medidas previstas de logística reversa e também de limpeza urbana priorizam o envolvimento e a inclusão dos catadores nessas ações. Professora, na sua opinião, fortalecer a categoria de catadores é uma forma de também ampliar a cidadania deles? Com certeza. Esse é um trabalho, muitos catadores com quem nós já trabalhamos falaram que eles são invisíveis, assim como os resíduos. Eu acho que é necessário que a gente dê realmente esse papel social e a importância dos resíduos como matéria-prima. Quando a gente passa a tratar os resíduos como matéria-prima, automaticamente aquelas pessoas que trabalham com os resíduos também têm uma valorização, uma autovalorização, eles se sentem melhor, assim como também têm maior oportunidade de renda. Então a gente tem, na realidade, a questão dos resíduos não é separar, né, os resíduos, mas é não juntar. E a gente tem uma quantidade muito grande de materiais que podem ser reutilizados em diversas cadeias. E é necessário que tenha o primeiro passo, que é exatamente a coleta, né, de maneira correta, com os catadores fazendo um papel muito importante, não só nessa coleta, mas também no tratamento desses resíduos. E a gente passar a encarar realmente como matérias-primas importantes e pessoas importantes fazendo isso. Porque hoje, mesmo sem valor nenhum, em qualquer cidade, um catador que está retirando, né, de um container na rua ou de um saco qualquer que as pessoas até reclamam, parte daquele material que pode ser aproveitado, é um material a menos, é um volume a menos, é um material a menos que é importante, que estaria no lixão se não fosse o papel deles. Então sim, o papel é fundamental e é necessário que a gente valorize essa categoria. Depois do intervalo, você vai ver que o melhor caminho para o lixo, muitas vezes, não é entrar na lixeira.
que fazer com aquele aparelho eletroeletrônico que você não usa mais ou que ficou ultrapassado? Nesse centro de recondicionamento de computadores no município de Valparaíso, em Goiás, eles são reaproveitados. Os centros são um programa do governo para reaproveitar computadores de órgãos públicos que não são mais utilizados. Nesses locais, equipamentos que foram descartados passam por uma triagem e ganham novas condições de uso. Existem 11 desses em todo o país. Além da melhoria dos materiais e do descarte correto, os centros têm o objetivo de formar jovens. E o que a gente está trabalhando aqui é uma ação na qual, ao fazer o tratamento adequado do resíduo da indústria eletroeletrônica, nós estamos atuando no sentido aí da formação de jovens em alta tecnologia, né, criando condições aí para que esses jovens possam atuar decisivamente no desenvolvimento social e econômico do país. A preservação ambiental, a formação da população e recondicionar os computadores para doar para iniciativas sociais. São as nossas 3 finalidades da Estação de Meta Reciclagem. O programa funciona há 10 anos, ele foi instituído em 2006, né, portanto, na verdade, há 11 anos, né, e nesse período já foram aí tratados, recondicionados perto de 26 mil computadores, né, e é feita a formação de perto de 16 mil jovens ao longo de todo esse período. Um desses jovens é o Diogo, que fez o curso e hoje trabalha como estagiário na estação. Me ajudou de várias formas. Eu fiz um curso de montagem e configuração, que é justamente mexer com essas máquinas, desmontar, triar elas, tirar tudo que tem dentro. Reciclagem, né? Tem como aproveitar o que as pessoas acham que não presta para fazer outra coisa que possa usar de novo. E os computadores recuperados vão para quem precisa. Um dos destinos é essa escola municipal. Eu acho super importante, né, esse reaproveitamento, porque assim, coisas que poderiam ter sido jogadas fora, está sendo recondicionado pela estação. Para os alunos que não tinham a oportunidade de estar mexendo com a internet, fazendo pesquisas, né, aí com o recebimento dessa doação, para eles vai ter um quê a mais para eles poderem estar pesquisando, até fazendo outras atividades fora de sala de aula. E os eletrônicos que não podem ser reaproveitados, qual destino eles têm? Procuramos abolir a palavra lixo, nós chamamos de resíduo, porque para a gente tudo que entra aqui não é lixo, ou vira matéria-prima ou vira algum tipo de componente para servir para algum experimento ou para ser utilizado em qualquer outro tipo de equipamento. Parte dos lixos que tem aqui, ele é garimpado e tem realmente metais preciosos. De uma placa, por exemplo, é retirado ouro, prata, cádmio. Então tudo isso não é lixo, ele é resíduo valioso e que tem uma reutilização de uma maneira. Tudo é separado e cada peça tem utilidade. O plástico, por exemplo, é aproveitado como um filamento de uma impressora 3D, que também foi construída com material retirado daqui. O processo é muito simples. Uma vez que o plástico é desmontado de um equipamento que não está sendo mais utilizado, ele é triturado, lavado, a partir daí é feito o granulamento dele, ou seja, ele fica num tamanho menor, que a partir daí as nossas máquinas conseguem fabricar o filamento com este plástico. Os dois destinam: um, utilizar nas nossas fabricações das nossas próprias 3D, dois, venda normal para a sustentabilidade do projeto. Esses óculos de realidade virtual foram produzidos aqui. Bonecos, tijolos ecológicos e também esse fliperama. Tudo feito com materiais recebidos pela estação. E a população também pode doar equipamentos. Mas por que o nome Meta Reciclagem? Então nós fazemos além da reciclagem. Ou seja, nós pegamos aquele material e damos uma nova condição de vida para ele, para que ele possa existir de uma maneira. E inclui também a reciclagem, por isso, Meta Reciclagem. Um outro tema importante na política nacional de resíduos sólidos é a logística reversa. Júnior, o que isso significa? Bom, a lei estabelece, a lei de resíduos sólidos, estabelece que são todos aqueles procedimentos e ações destinados a viabilizar o retorno do resíduo sólido ao produtor, à cadeia produtiva, ou seja, ao fabricante, ao fornecedor, para que ele possa reaproveitar no mesmo ciclo de produção ou em outros ciclos de produção. Ou até mesmo, se não for possível, a fazer uma destinação ambientalmente adequada desse resíduo sólido.
Uma ação coordenada permite que sejam desenvolvidas tecnologias e procedimentos que possam aproveitar uma economia de escala, levando em consideração problemas sociais, incluindo inclusive os catadores, e também gerando retorno econômico para a sociedade, aproveitando em outros ciclos produtivos esses resíduos sólidos. Professora, na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje que o Estado enfrenta para implementar a logística reversa? Vamos imaginar que eu seja um fabricante e que estou querendo colocar meu produto no mercado. Então eu faço todo um trabalho de logística, de distribuição até que esse produto alcance o consumidor. A logística reversa, toda a lógica é invertida. Então a gente tem que pegar cada uma das pessoas como se fossem pequenos fabricantes e devolver-se esse material para que ele seja processado, como falou o secretário, em outras cadeias produtivas ou na mesma cadeia produtiva que foi gerada. Então imagine a logística disso. Como convencer cada um daqueles agora que são dono desse resíduo, os fabricantes, no caso do resíduo, a entregar num lugar certo, a canalizar esse resíduo. Então a gente tem que ter cada uma das pessoas consciente e com vontade de fazer isso, o comerciante recebendo, que muitas vezes ele não tem essa orientação e não recebe. Então cada um dos elos que serviu para distribuir na logística direta tem que participar na logística reversa. Ou a gente ter pontos em municípios em que tem um ponto de distribuição e ali já tem uma reciclagem. Como o secretário falou, isso é uma grande oportunidade para fabricantes de máquinas diferentes que a gente possa produzir os produtos. Mas o maior desafio é esse, convencer a cada pessoa. Imagine, cada pessoa que tem um celular guardado em casa, ou um tubo de pasta de dente, uma esponja, etc., a não jogar esse produto na lixeira, porque ele é importante. Importante para quê, né? Talvez tenha que ter um mecanismo econômico, um incentivo, uma gamificação da vida para que as pessoas se sintam incentivadas a contribuir. Então, o desafio da educação, para mim, é o maior de todos. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas a discussão, com certeza, poderia ir adiante. E você, espectador, que queira saber mais sobre o assunto, é só entrar na internet, na página do Observatório de Resíduos da UNB, no site do Ministério do Meio Ambiente ou na página do Facebook do TCU. Obrigado pela presença de vocês e até o próximo Eu Fiscalizo no mês que vem. Em 2016, o Rio de Janeiro sediou um evento que prometia transformar a cidade, os Jogos Olímpicos. Arenas, parque, despoluição da Baía da Guanabara, o que virou realidade, porque algumas promessas ainda não saíram do papel. Veja no próximo Eu Fiscalizo.